Vamos a mais uma edição do nosso podcast Sergipe Pode Mais. Vamos receber aqui o nosso pré-candidato Valadares Filho, pré-candidato ao Senado da República. Seja bem-vindo a esse bate-papo e vamos comentar os assuntos que foram notícia ao longo desses últimos dias. Mande as ordens, nosso futuro governador. Um prazer estar aqui no podcast Sergipe Pode Mais para interagir com seus seguidores das redes sociais. Satisfação é nossa. Eu quero dizer que esta semana nós conseguimos pautar um tema da maior relevância, que é o saneamento básico. Nós conseguimos pautar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal um projeto de emenda constitucional que torna o saneamento básico um direito fundamental. Projeto de minha relatoria que foi aprovado por unanimidade. Eu estou falando deste tema porque eu fui acusado pelos bolsonaristas de que eu era contra o saneamento básico, porque votei contra um projeto de autoria do governo que acabaria com o saneamento nas cidades menores, nos menores municípios, porque tratava da privatização das empresas de saneamento de água e esgoto do Brasil inteiro. Então, hoje temos um assunto para comentar, que é o saneamento básico. Agora, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, como um direito fundamental, um direito constitucional, o que prova o nosso absoluto compromisso com água para todos no nosso país. E lembrando, né, Rogério, que falar em saneamento básico é falar em saúde preventiva. Isso é fundamental. E a sua atuação em fazer com que isso seja aprovado no Congresso Nacional, esse direito social do povo brasileiro, demonstra o seu compromisso no parlamento com essa causa tão importante. E é por isso que eu quero ser um senador que possa estar ao seu lado, como governador de Sergipe, ao lado de Lula como presidente, fazendo com que pautas importantes como essa demonstrem a melhoria do povo brasileiro. Então é dessa forma que eu vejo. Parabéns pelo trabalho, é um direito social fundamental, o saneamento básico, e a sua preocupação com a saúde pública não é de hoje, é de sempre. Tonhão Valadares Filho, famoso Tonhão, todo mundo o conhece também como Tonhão, e é um jeito carinhoso de se referir a você. Mas, Valadares Filho, você sabe que o saneamento básico é uma das obras de infraestrutura que mais gera emprego. Cada real investido no saneamento básico gera R$ 4 de economia em gastos com saúde. As comunidades que têm acesso a saneamento básico, elas melhoram o desempenho escolar, melhora o desempenho em todas as atividades da vida, sem contar o benefício que isso traz para a saúde. É importante dizer que em Sergipe ainda temos milhares de famílias que não têm água tratada, encanada em casa. Ainda a gente vê mulheres e homens com a lata na cabeça para levar água para beber, água para o consumo humano das suas famílias de forma atrasada, como se estivéssemos no século XVIII. Então, nós temos um compromisso nessa área que é levar água para todos. O Lula fez o Luz para Todos. Precisamos fazer em Sergipe o Água para Todos. Água para Todos, um compromisso dessa dupla aqui, você no Senado e nós no governo do Estado de Sergipe. Sem dúvida. E eu quero testemunhar aqui que nas nossas andanças na pré-campanha, você tem colocado isso de forma muito clara, esse compromisso. E conhecendo a fundo o problema. Eu que fui candidato a governador em 2018 e pude também caminhar todo o Estado e debater a questão da água, do saneamento básico, a gente verificar que isso tem sido em Sergipe negligenciado, os governos não têm colocado como prioridade, e ver um candidato colocando isso, debatendo com o povo, conhecendo a realidade de perto, isso é extremamente importante. Essa dupla vai dar certo. Tonhão, eu estou chamando aqui desse apelido carinhoso, né? E você, Rogério, tem apelido? Eu tenho. Rogério. É mesmo? É. Ah, então vou não é bem um apelido, é uma forma carinhosa também de se carinhosa. chamar. O povo da minha cidade não conseguia falar Rogério, né? Então era Vangélio, Rangelo, Rogério. Então, de todo jeito, bastava chamar que eu atendia, estava bom mesmo, de qualquer jeito estava bom, né? Então, governador Rogério, tamo junto. Vamos em frente. Mas, Tonhão,
Um tema que chamou a atenção dos brasileiros é a corrupção no Ministério da Educação e Cultura, no MEC. Além de nós estarmos falando de um ministério que fez pouco pela educação durante a pandemia, é um ministério que só gerou polêmicas, que tentou fazer censura de diversas naturezas, né, em termos de material didático. É um ministério que foi completamente aparelhado por uma ideologia que o Bolsonaro quis implementar. Mas, além disso, agora é revelado um esquema de corrupção muito profundo. Além de incompetente, muita corrupção. Espero que essa CPI seja instalada, espero que a gente consiga apurar e responsabilizar os desvios que ocorreram no Ministério da Educação, assim como esperamos que aqueles que durante a pandemia, que nós identificamos, que desviaram recursos na compra de vacina, sejam punidos. As pessoas acham que a pandemia e que tudo que aconteceu da CPI da pandemia não vai dar em nada. Vai dar sim. É porque a justiça leva um tempo e nós vamos ver essas pessoas pagando pelas mais de 300 mil mortes que o governo Bolsonaro é responsável e será responsabilizado direta e pessoalmente. Ele e seus principais assessores. Como você está vendo essa questão da corrupção no MEC e o que significa em termos de tragédia para a educação dos nossos jovens, adolescentes, para a educação do Brasil? Veja, Rogério, é um tema extremamente sensível por duas questões. Primeiro, envolve corrupção. Corrupção é desvio de dinheiro público, dinheiro do povo. E o governo Bolsonaro tem demonstrado não ter compromisso em relação ao zelo com o dinheiro público. E a segunda questão é a educação, que é uma bandeira extremamente significativa para o futuro de uma nação. O governo Bolsonaro vem sucateando a educação pública no nosso país. Veja as universidades públicas, a dificuldade que vem passando com corte de orçamento permanente. É um governo que não investe mais na ciência, é um governo que não investe mais na tecnologia, é um governo com limitações profundas em ter dentro da educação uma bandeira que seja priorizada no seu governo. E agora, com a corrupção demonstrada pelo próprio ministério, o ministro foi preso. Isso é muito sério. Um ministro que tinha acabado de deixar a pasta em virtude de denúncias relacionadas a pastores que também tinham lobby dentro do governo. Então isso é uma coisa extremamente importante para ser debatida e essa CPI é fundamental para vir as informações necessárias que a sociedade brasileira precisa ter o mais rápido possível. E uma outra questão, é um governo que você colocou na CPI da Covid. É um governo que também negocia em várias outras áreas. Infelizmente, é um governo que não demonstra a ética necessária que foi criada na expectativa quando sim foi eleito. E isso não aconteceu. E você denunciou isso. A questão das vacinas, a questão do lobby da compra das vacinas, isso demonstra que é um governo enraizado em corrupção em vários setores. Na educação, como a CPI vai esclarecer, a CPI da Covid em relação às vacinas colocou com o seu trabalho, com a sua atuação extremamente significativa, como também em relação aos seus filhos, na rachadinha e várias outras questões importantes que nós temos a obrigação de estarmos de forma permanente fiscalizando. Então podemos dizer que, além de incompetente, o governo de Bolsonaro é corrupto. Ele que defendia o fim da corrupção, ele se mostra hoje o governo mais corrupto, inclusive internacionalmente, com este título, como um dos governos mais corruptos do mundo. Infelizmente, o povo brasileiro foi enganado. Valadares, você tem parado no posto para abastecer seu carro? Você já viu que o óleo diesel está mais caro do que a gasolina? E que o óleo diesel é o combustível que faz esse país se movimentar? Todos os caminhões rodam com diesel, toda a carga deste país roda com diesel. E a gente sabe muito bem o que isso significa. Significa comida mais cara, significa roupa mais cara, significa tudo mais caro. Você tem botado gasolina no seu carro? O que você tem sentido? Olha, meu amigo Rogério, eu tenho colocado e o cartão de crédito está bem estourado em virtude disso. A gente tem andado muito pelo estado,
para conversar com as pessoas, para levar aquilo que a gente imagina, e temos feito com que esse abastecimento seja ainda mais rotineiro. É lamentável que a gente vem vivendo nesse país em relação à questão do preço dos combustíveis, como você mesmo falou. Ela é uma cadeia que faz com que aumente tudo. O custo de vida do povo brasileiro tem aumentado e muito, principalmente a venda do combustível. Como se justifica esse aumento do preço dos combustíveis se nós somos autossuficientes em petróleo? Se nós temos capacidade para refinar 100% da nossa gasolina, se nós temos capacidade para refinar mais da metade do diesel que a gente consome, se a gente tem capacidade de produzir 60% do gás natural que a gente consome, se o petróleo é produzido e os trabalhadores recebem em real, se os insumos que a gente utiliza, na sua grande maioria, para extrair esse petróleo é em real, se praticamente todos os custos são em reais, por que é que a gente está pagando a gasolina em dólar? Quem está ganhando com isso? Eu tenho a impressão de que alguns acionistas privados da Petrobras mandam na Petrobras hoje, tem impressão não, tenho a certeza, e tem colocado a Petrobras a serviço dos interesses deles. E tanto é que a gente viu aí a distribuição de dividendos, são mais de 100 bilhões de reais distribuídos de dividendos entre governo e acionistas privados. Tem muitos acionistas privados, mas a grande parte das ações, ou grande parte das ações privadas, fica na mão de poucos acionistas e colocando o Brasil e o povo brasileiro para pagar o lucro de uma pequena minoria. De novo, este governo Bolsonaro é um governo que tira dos pobres para dar para os ricos. Como é que você vê essa questão de uma empresa pública a serviço do interesse privado, do lucro de uma pequena minoria, enquanto isso o povo comendo menos, inflação, cozinhando com lenha, é uma crueldade, você não acha? Sem dúvida, e isso já vem do governo Temer, que é a questão da dolarização do preço do combustível, reforçado pelo governo Bolsonaro, que cria narrativas verdadeiramente absurdas. Primeiro coloca que vai demitir o presidente da Petrobras, que com isso vai baixar o combustível. Isso acontece e o combustível não baixa. Depois essa polêmica do ICMS. Essa questão do ICMS, qual o parlamentar que, em sã consciência, em um momento tão difícil economicamente que passa o país, votaria contra a diminuição do combustível no país? Nem o pior deles faria isso. Imagine um senador que tem um trabalho tão coerente como o seu. Então, o Bolsonaro, ele tenta criar narrativas, fake news, verdadeiramente fake news, porque o governo Bolsonaro é o governo fake news, para tentar colocar a culpa em outras pessoas que, na verdade, é uma culpa do seu governo, da sua incompetência de não fazer uma política justa para que a gente possa pagar mais barato. Você sabe que eu votei contra essa lei de redução do ICMS. E votei por um simples motivo. Ele, para compensar a redução do ICMS dos combustíveis nos estados, ele vai retirar dinheiro da assistência social e da saúde. Já temos milhares de pessoas sem acesso, vai aumentar ainda mais a quantidade de pessoas sem tratamento de câncer, sem cirurgia, sem exame diagnóstico, ou seja, as pessoas vão continuar demorando mais tempo na fila ou não vão conseguir fazer o tratamento necessário para sobreviver. Nós estamos falando de vida. E também quero dizer que eu apresentei um projeto de lei para mudar a regra de composição do preço do combustível. Isso. E sabe qual que é foi? Fundamental. Sabe qual foi a resposta? A gente aprovou no Senado. Sabe qual foi a resposta do Lira, do Arthur Lira? Que aquele projeto não avançaria. Não avançaria, sabe por quê? Porque quem manda naquela casa são os interesses econômicos de um pequeno grupo de banqueiros que tem mandado no Brasil e tem mandado no preço do combustível e tem tirado dos pobres para eles ficarem mais ricos. E um dado que me chamou a atenção, enquanto votávamos o projeto de lei da redução do ICMS, o óleo diesel teve um aumento de 14%, que anularia a redução do ICMS. Então, nós vamos ver nos próximos dias o aumento da gasolina, porque a regra de conformação de preço não mudou e, portanto,
essa redução do ICMS ela vai ser consumida pelos novos aumentos. Então, uma grande medida eleitoreira para gerar confusão na cabeça do povo brasileiro que é de boa fé, acredita que pode reduzir o preço do combustível, mas não vai haver redução do preço de combustível de forma sustentada. Uma hora ele vai voltar a subir. E cabe a gente estar sempre esclarecendo isso o tempo todo. Meu querido amigo Valadares Filho, nosso pré-candidato a senador da República pelo estado de Sergipe nas eleições de 2022. Fala-se muito em fake news. Você sabia que o presidente do Brasil, o Bolsonaro, é o campeão de fake news no mundo? São mais de 1.600 notícias falsas que ele divulgou. Você já foi vítima de fake news? Olha, meu amigo Rogério, já fui muito vítima de fake news. A gente vive, como você mesmo colocou, um momento no país que a gente tem um governo da mentira, um governo do fake news. Que é lamentável a gente ver tantos seguidores do presidente Bolsonaro alimentados por essas notícias falsas, mentirosas, que muitas vezes faz mal a muita gente. As pessoas precisavam ter um pouco mais de responsabilidade em relação a isso. E eu, que já fui candidato majoritário algumas vezes, já fui muito vítima desse tipo de notícia, que deve ser combatida. Fake news é crime e deve ser combatido, como a gente vem fazendo, denunciando, inclusive, na nossa pré-campanha. Quando eu fui candidato a prefeito, por exemplo, eu me lembro de uma fake news, que ela até é um pouco engraçada, mas é uma realidade do que eles falam. Por exemplo, tinha um comercial que o nosso adversário sempre colocava, de uma Hilux 1994, que era um carro de som da minha campanha, que era no nosso nome. E era um preço irrisório, 1994 a Hilux, ou seja, um valor insignificante em termos de um carro zero. E eles colocavam nos comerciais como se fosse uma Hilux do ano. Olha, o Valadares Filho aumentou seu patrimônio. Olha, ele tem uma Hilux. Sem dar o detalhe do que era um carro totalmente compatível em relação àquilo que a gente poderia ter naquele momento. E, inclusive, conseguimos tirar esse comercial do ar, como vários outros. Eu dei aqui um exemplo do mais simples de vários outros graves, que mexe com a honra das pessoas, muitas vezes. Inclusive esse, quando coloca que você tem um aumento de patrimônio que, na verdade, é irreal, o fato que aconteceram, isso também é um demonstrativo da irresponsabilidade das mentiras. Então, meu amigo, a gente tem que combater isso. O Congresso, eu acredito que tem que ser ainda mais duro em relação a isso, porque tem feito muito mal ao país, tem afastado famílias, tem feito briga entre amigos de infância muitas vezes. Os grupos de Zap viraram uma verdadeira guerra, muitas vezes em virtude dessas mentiras, dessas irresponsabilidades chamadas fake news, que o chefe maior da nação nesse momento, infelizmente, é quem lidera tudo isso. Mas vamos combater com muita firmeza e coragem. Você sabe que nós aprovamos a lei e o Bolsonaro vetou vários trechos dessa lei. Como o maior divulgador de fake news, isso atestado por organismos internacionais de imprensa, certo? Ele não podia deixar que a lei integralmente fosse sancionada. Ele vetou vários artigos, fragilizando a lei de combate às fake news. Eu queria lembrar aqui que nessa pré-campanha eu fui vítima de várias fake news. A primeira, de que eu não poderia ser candidato porque eu era inelegível. Eu não tinha nenhum processo que me tornasse inelegível. Então, fake news. Depois disseram que o Lula retiraria a minha candidatura, que eu não seria candidato. Fake news. Depois disseram que Lula não viria aqui. Outra fake news. Depois disseram que Lula estava com raiva de mim e que jamais pediria voto ou estaria comigo no palanque. Outra fake news. Depois disse que Lula estaria em 2 palanques. Outra fake news. Ou seja, narrativas foram desmontadas a cada uma. Com a vinda de Lula, tudo isso foi sendo desmontado. Mas eles não pararam por aí. Inventaram um áudio utilizando a fala do próprio Lula para tentar descaracterizar a minha relação com o presidente Lula, que é uma relação de companheiros de mais de 30 anos. E onde o presidente Lula, de alguma forma, me desabonava. Felizmente, a gente conseguiu provar que era um áudio falso.
outra fake news. Eles divulgam um vídeo de uma disputa que eu vivi no PT em 2013 e diz que aquele vídeo em que eu estou exaltado porque estava tendo uma discussão com alguns companheiros do partido, dentro do partido, num espaço privado, que aquilo aconteceu depois da vinda do Lula. Eles nem olham que meu cabelo já ficou branco, né? Que eu estou de cabelo branco. Ou seja, a mentira, a fake news é algo muito grave que tenta enganar as pessoas. Agora, eu acho que a maior fake news que a gente está vivendo é o governo do Bolsonaro. Ele em si, este governo é uma fake news, e o governo de Sergipe também é uma grande fake news. Rogério, tem fake news maior do que o slogan chegou para resolver? Isso foi uma grande fake news. O que foi resolvido no Estado em termos de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda, de riquezas para o nosso povo? Mais pobreza. Mais pobreza. E aí a gente aproveita e já entra no próximo tema. Sergipe hoje é o 5º estado com pior desempenho econômico do Brasil. Sergipe tem hoje 48% da sua população vivendo com menos de R$500. Sergipe não tem perspectiva. A Fafem fechou esses dias porque quebrou um motor e ninguém ficou sabendo, ninguém deu publicidade. A Petrobras produzia 45 mil barris de petróleo, está produzindo próximo de zero. Produzimos mais de quase 3 milhões de metros cúbicos de gás natural, estamos produzindo próximo de zero. Deixaram a Petrobras ir embora. A Fafem ficou 2 anos invernada, fomos nós que fomos atrás. A Carnalita, o projeto não foi adiante. A agricultura familiar, não foi construída uma única agroindústria no interior de Sergipe. Não se resolveu absolutamente nada. Resolveu o pagamento do servidor. Que veio através do orçamento de guerra, que foi aprovado no Congresso da Covid. No Congresso Nacional, que fomos nós que fizemos. Isso. Outra coisa, essa história do pró-rodovias. Os 200 milhões que você trouxe da Finisa. Que nós trouxemos através do Finisa. O seu mandato trouxe isso. Veja, chegou para resolver. Aí eu coloco dinheiro para a construção da rodovia João Bebe Água e ele negligencia. Ele não diz que quem chegou para resolver foi o mandato do senador Rogério, que botou o dinheiro para fazer a rodovia João Bebe Água. Ele não diz que foi o mandato do senador Rogério que garantiu 130 respiradores para equipar as UTIs durante a pandemia. Esse é um governo... Os veículos de segurança pública também que você conseguiu? Eu botei quase 5 milhões... Na segurança pública, sabe o que ele fez? Ele levou o meu adversário para entregar os veículos e os equipamentos do recurso que eu coloquei. Nunca me chamou. Ele chegou para resolver com o recurso dos outros e não resolveu absolutamente nada. A gente tem hoje uma população que se sente segura, uma saúde que piorou, uma educação que é uma das piores do Brasil. Uma infraestrutura precária. Esse é um governo muito Servidores ruim. Desvalorizados. Servidores desvalorizados, professor sem carreira, policial sem carreira, ou seja, ou com uma carreira sem investimento na carreira desses policiais. Os demais servidores, todos em situação ganhando menos. Ele inventou uma necessidade de fazer desconto maior da Previdência dos servidores, 14%. Aí, quando a gente... véspera da eleição, lembra que eu falei... Depois da sua denúncia. Eu fiz uma denúncia, eu disse que eu, no dia que assumisse o governo, que eu ia baixar a alíquota. 3 dias depois, ele baixou a alíquota. Portanto, não havia necessidade dessa crueldade com os servidores. Sim, Rogério, já está recuperado dos festejos juninos, porque a rodada foi boa. Viu? Mas sentir aquele calor humano foi fenomenal, foi fantástico. Cansativo, mas fantástico. Olha, eu vou lhe dizer que foram 30 dias dormindo pouco, porque a gente tinha a gente ia para as festas. Isso. E durante o dia tinha que trabalhar, né? Trabalhar. Se reunir, 30 organizar. Dias vivendo como zumbi, né? verdade. Foi muito Mas valeu bom. A pena, energia boa muito demais. Muito bom. E o melhor de tudo foi ver o povo nas ruas novamente, o povo se divertindo, se encontrando. 2 anos
sem esse encontro, sem esse calor humano, essa troca de calor. A nossa festa mais tradicional, que são os festejos juninos. Foi muito bom. E a gente teve em vários lugares, né? Nós tivemos em Capela, nós tivemos nós somos em todos. Neópolis, nós tivemos em Estância, nós tivemos em vários municípios, em Lagarto, em vários municípios, vendo essa tradição nossa que é maravilhosa. E precisamos torná-la cada vez mais parte do calendário dos festejos de grandes eventos do Brasil. Sergipe, durante o mês de junho, é um estado que deve figurar no calendário dos grandes eventos brasileiros. A gente precisa construir isso para trazer turistas, para trazer pessoas, para conhecer a nossa tradição. Valorizar a nossa cultura. A festa do Barco de Fogo é uma coisa linda. Isso é belíssimo. Ficamos ali esperando, aguardando, e valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Tem coisas maravilhosas que a gente tem para fazer. Mas a gente precisa, Valadares Filho, voltando aqui a uma coisa que me veio agora, nós precisamos muito de um presidente que tenha compromisso com a retomada do desenvolvimento do Brasil. É fundamental. Que tenha um projeto para o Brasil, que coloque a Petrobras como uma empresa investidora, que a gente possa conversar com esse presidente e trazer de volta a operação da Petrobras para Sergipe, que a gente possa antecipar a produção de 2026 para 2024 desse poço, que produzirá 120 mil barris de petróleo dia, 8 milhões de metros cúbicos de gás. Sabe o que significa isso? Nós estamos perdendo, de 2018, que era a previsão desse poço estar funcionando, até 2026, que é quando ele deve entrar em operação, mais de 40 bilhões de reais. Sabe o que seriam 40 bilhões de reais na nossa economia? Isso sim é chegar para resolver. Isso. E a gente vai chegar para resolver com Lula, numa parceria Lula, Rogério, Valadares Filho. Esta sim é uma aliança que vai ajudar a Sergipe a sair dessa condição de ser o quinto pior estado em renda, em geração de emprego, para nos transformarmos, em primeiro lugar, em distribuição de renda, em geração de emprego. As pessoas querem oportunidade, né? As pessoas querem oportunidade. A palavra do momento é oportunidade. Você não acha que esse é o grande caminho de termos um governo estadual, um governo federal alinhado para que a gente possa retomar o crescimento, o desenvolvimento, a geração de emprego e renda no nosso estado? Essa é a nossa grande salvação. Então, Rogério, essa parceria que deu muito certo em Sergipe lá atrás com Lula e Deda, com Deda e Lula, e agora com Rogério e Lula, será a grande saída para o futuro de Sergipe, para o desenvolvimento do nosso estado. Porque algo que deu certo lá atrás, agora, em um novo momento, dará certo ainda mais. E isso foi dito pelo presidente Lula, inclusive, na vinda dele. Da importância de ter governadores alinhados com o projeto dele, para que a gente possa ter um trabalho de interação em conjunto. Deputados federais e senadores também alinhados com este projeto. Então é um momento que o povo brasileiro, o povo sergipano, tem essa imensa responsabilidade. Pois é, Tonhão. Tem pré-candidatos a governadores que votaram a favor da reforma da Previdência, que retiraram direitos de trabalhadores. Tem pré-candidato ao Senado que foi a favor da reforma trabalhista, que retirou direito dos trabalhadores. Tem pré-candidato a governador que votou contra a aposentadoria especial, que tira o direito do mineiro, do mergulhador, de se aposentar após o tempo máximo que eles podem exercer aquela profissão. E tem candidato a senador que votou na Câmara do mesmo jeito. Então, o povo precisa ficar atento que essas pessoas que votaram contra o povo vão trabalhar contra o povo no governo e no Senado da República. Na vinda do Lula aqui, ele disse com muita clareza para as pessoas não esquecerem, além de votar no governador, saber escolher o seu candidato a senador e os seus candidatos a deputados federais e estaduais que têm um compromisso com o povo. Porque se a gente analisar essas votações que foram feitas neste período, só pioraram a vida do povo brasileiro e do povo sergipano. É uma pena, mas estamos chegando
ao fim de mais esta edição do Sergipe Pode Mais, hoje com a agradabilíssima presença do nosso pré-candidato ao Senado, Valadares Filho. E você que ainda não nos segue, nos acompanha no YouTube, se inscreva no nosso canal e depois toque o sininho, que é para receber as notificações daquilo que a gente vai publicando ao longo da semana. Um grande abraço e muito obrigado, Tonhão, pela sua presença. Valadares Filho. Obrigado, Rogério. Obrigado, nosso futuro governador. Foi um bate-papo muito agradável. Agradecer a todos que nos acompanham nas redes sociais. Também nos siga aí nas redes sociais, viu? Estamos de braços abertos para debater com o povo de Sergipe o futuro do nosso estado e do Brasil. Valeu!